Comparative degree, grau comparativo. Ele é utilizado para comparar dois termos. O comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. No comparativo de igualdade, é utilizado para dizermos que duas coisas, pessoas ou grupos são iguais ou não. Para isso, há algumas maneiras de fazermos. A estrutura que vai ser utilizada no comparative degree é o termo as, quando é comparative of equality, ou comparativo de igualdade. 1. O comparativo de igualdade pode ser formado colocando-se o adjetivo entre as palavras as, que querem dizer tão quanto. O adjetivo é a característica. Observe o exemplo. Frances is as beautiful as Anna. Frances é tão bonita quanto Ana. Beautiful é o adjetivo, bonita. E os termos de comparativo são as, tão bonita quanto. Esse comparativo é afirmativo. Eu comparo Frances e Ana. 2. Caso a sentença esteja na forma negativa, teremos duas maneiras de construir esse comparativo, que poderá ser feito com as ou so as. Brazil is not as rich as Canada. Ou Brazil is not so rich as Canada. Nas duas frases, a tradução é a mesma. O Brasil não é tão rico quanto o Canadá. Como a frase é negativa, ela aceita a possibilidade de as ou so as. Lembrando aí que o adjetivo que foi usado para comparar o Brasil ao Canadá foi o adjetivo rich, quer dizer rico. Nesse caso, as frases também são negativas quando a gente observa o is not. Outro exemplo de comparative of equality, ou comparativo de igualdade. This face is as funny as that one. Essa cara é tão divertida quanto a outra. O adjetivo usado para comparar foi funny. Agora temos alguns exemplos. Use nos espaços o comparativo de igualdade. Lembrando que no caso do comparativo de igualdade, o comparative of equality, o adjetivo não sofre alteração nenhuma. Só acrescenta-se antes e depois os termos as. No primeiro exemplo, temos Anna is, o adjetivo beautiful para comparar, Paula. Letra B. John is not tall, Peter. Letra C. Today is hot, yesterday. E letra D. Recife is wonderful, Olinda. Como ficariam as respostas? Dessa forma. Anna is as beautiful as Paula. Ana é tão bonita quanto Paula. John is not as tall as Peter. John não é tão alto quanto Peter. Ou John is not so tall as Peter. John não é tão alto quanto Peter. Letra C. Today is as hot as yesterday. Hoje está tão quente quanto ontem. E letra D. Recife is wonderful as Olinda. Recife é tão maravilhosa quanto Olinda. Na estrutura do comparative of equality, o adjetivo não sofre alteração. Ele aparece entre os termos as para comparar dois termos, dois grupos, dois lugares, duas pessoas. Aqui. Comparativo de inferioridade ou comparative of inferiority. Usamos este comparativo para afirmarmos que alguma pessoa ou coisa é inferior em relação a outra. Para termos o comparativo de inferioridade, precisamos colocar as palavras less than, que quer dizer menos que, e o adjetivo no meio delas. Lembrando que no comparativo de inferioridade, o primeiro termo sempre vai ser comparado como menor ou menos em relação ao segundo termo. O exemplo que aparece aí é This apartment is less expensive than that house. Este apartamento é menos caro que aquela casa. Então, o adjetivo que foi utilizado nessa frase foi expensive, que quer dizer caro. E ele vem entre os termos less, que é menos, e than, que, menos caro que. O termo que aparece como inferior vem logo no sujeito. This apartment. Este apartamento is less expensive than that house. É menos caro que aquela casa. Outro exemplo. When solar PV is less expensive than cheap hydro.
quando a energia solar é menos cara que a energia hidroelétrica. O adjetivo utilizado também foi expensive para comparar a energia solar com a energia hidroelétrica. Complete as orações com comparativo de inferioridade. Diferente do comparativo de igualdade, ao invés de as, nós temos less than. Lembrando que também nesse caso o adjetivo não sofre alteração nenhuma. Primeiro exemplo, this coffee is not sweet that tea. Letra B. The cake is delicious the pie. Letra C. This avenue is large that street. Como ficariam as respostas? This coffee is not less sweet than that tea. Esse café não é menos doce que aquele chá. O adjetivo utilizado foi sweet, doce. Os termos comparados, café e chá. Lembrando que o que está em inferioridade é o primeiro termo, café. O café não é menos doce que aquele chá. Letra B. The cake is less delicious than the pie. O bolo é menos delicioso que a torta. Adjetivo utilizado para comparar foi delicious. E comparou o cake e o pie, o bolo e a torta. Letra C. This avenue is less large than that street. Essa avenida é menos larga que aquela rua. O adjetivo usado para comparar foi o large, largo, e os termos avenue e street. No comparativo de superioridade, se emprega para mencionar que algo é superior ou não em relação a outro termo. Só que no caso do comparativo de superioridade, há várias maneiras de formarmos. São elas: a primeira, colocamos ER mais o than no final do adjetivo, que só tem, em geral, uma sílaba. Então, se o adjetivo é curtinho, com uma sílaba só, ele vai ganhar no final dele as letras ER e logo após o termo than. Esse ER vai funcionar como mais e o than como que? Mais do que. Exemplos, o adjetivo tall, que é alto, taller than, mais alto que. E o adjetivo fast, que é rápido, faster than, mais rápido que. Exemplo, Paul is younger than Pedro. Paul é mais jovem que Pedro. O adjetivo utilizado aí foi young, jovem. Como é um adjetivo curto, ele ganhou as letras ER no final. Exemplo, I'll be nicer if you get smarter. Eu serei mais legal se você ficar mais esperto. Os adjetivos que aí estão no comparativo de superioridade são nicer, que é o adjetivo nice, legal, que já termina em E. Como ele é um adjetivo curto, ele só ganhou o R no final. E o adjetivo smart, que termina no T. Como ele também é curto, ele ganhou o ER no final. Nicer, mais legal, smarter, mais esperto. No comparativo de superioridade, temos um segundo caso. E se o adjetivo não for tão curto assim? Caso o adjetivo possua mais de 2 sílabas ou tenha a tônica na primeira sílaba, isso quer dizer a sílaba mais forte na pronúncia como a primeira, como ocorre em caso de useful, famous, acrescentaremos a palavra more, que quer dizer mais, antes do adjetivo, e than, que quer dizer do que, após ele, o adjetivo. Exemplo, beautiful, beautiful. É uma palavra com 3 sílabas. Então, beautiful, bonito. More beautiful than, mais bonito que. Difficult, difficult. É um adjetivo de 3 sílabas. Difícil. More difficult than, mais difícil que. This house is more comfortable than that apartment. This house is more comfortable than that apartment. Esta casa é mais confortável que aquele apartamento.
O adjetivo utilizado para comparar os dois termos é comfortable. Como é um adjetivo longo, foi colocado o more antes e o than no final. Os termos que estão sendo comparados são house e apartment. Então, o primeiro termo está em superioridade. This house is more comfortable. Esta casa é mais confortável than that apartment, que aquele apartamento. Outros exemplos. More beautiful than all the flowers that blossom, and the stars that shine is the heart of a loving friend. Mais bonito que todas as flores que florescem e todas as estrelas que brilham é o coração de um amigo adorável. Exemplo de comparativo de superioridade, more beautiful than, mais bonito que. As flores, compara que o coração do amigo é mais bonito que as flores e mais bonito que as estrelas. Comparativo de superioridade, terceira regra. E se o adjetivo terminar na letra Y, sendo um adjetivo curto, o que acontece? Se a letra anterior a ele for uma consoante, retira-se esse Y e acrescenta um I no lugar, antes de acrescentar o ER. Se for um adjetivo curto terminado em consoante mais Y. Exemplo, easy, fácil. Termina em Y, a letra anterior é a consoante S. Como é um adjetivo curto, ele perde esse Y que troca por I e ganha ER. Easier than, mais fácil que. Pretty, bonito ou lindo, é um adjetivo que termina em Y e a letra anterior é T. Então, retira-se esse Y, coloca-se I no lugar e acrescenta R mais o than. Prettier than, mais lindo que. Sandra is prettier than her sister. Sandra é mais linda que a irmã dela. Outro exemplo. Life was much easier when apple and blackberry were just fruits. Life was much easier when apple and blackberry were just fruits. A vida era muito mais fácil quando apple e blackberry, no caso maçã e mirtilo ou amora, eram somente frutas. Então, o que acontece aqui? A vida era muito mais fácil. Easier, o adjetivo easy, que termina em SY, perdeu o Y e ganhou um I, acrescentou o ER, então ficou mais fácil. Como a frase queria dizer muito mais fácil, acrescentou a palavra much easier. Life was much easier. A vida era muito mais fácil, quando esses termos eram nomes somente de frutas e não nomes de marcas, de produtos eletrônicos como são atualmente. Outro exemplo do comparativo de superioridade. Quando o adjetivo terminar em consoante, vogal e consoante, CVC, sendo um adjetivo curto, dobra-se a última consoante e depois acrescenta-se ER. Big. Big é um adjetivo curto, quer dizer grande, e ele termina nas consoantes G e B. Nesse caso, duplica-se a última consoante G antes de acrescentar o ER e o than. Big, bigger than. Grande, maior que. Fat. Fatter than. Fat, gordo. Fatter than, mais gordo que. Mike is fatter than Oswald. Mike é mais gordo que Oswald. Outro exemplo. Everything's bigger in Texas. Tudo é maior no Texas. Porque em português nós não temos ou não utilizamos no comparativo o termo mais grande. Utilizamos maior. Comparativo de superioridade, exceções. Há alguns adjetivos que formam comparativo de superioridade de maneira irregular. Esses são aqueles que são necessários memorizar, porque eles não têm a forma com acréscimo de ER ou o acréscimo de more.
São eles o good, bom. O comparativo de superioridade dele é better than, melhor que. Bad, ruim. Worse than, pior que. Far, distante. Farther or further than, mais distante que. Nesse caso do far, existem as duas possibilidades para o comparativo de superioridade. Little, pequeno. Less than, menos ou menor que. Few, pouco. Fewer than, menos que. Many, much ou a lot of, que quer dizer muito. More than, mais que. Exemplo. I'm taller than you, my friend. Eu sou mais alto que você, meu amigo. Preencha as sentenças comparativas de superioridade. Ouvindo toda a explicação anterior, se torna bem mais simples. Na letra A, Pernambuco is big Sergipe. Letra B, this book is interesting, that magazine. Letra C, English is easy Japanese. A resposta ficaria dessa forma. Pernambuco is bigger than Sergipe. Bigger porque é o adjetivo curto, terminado em consoante vogal consoante. Letra B, this book is more interesting than that magazine. Interesting é adjetivo longo, more than. E English is easier than Japanese. Easy, adjetivo curto que termina em Y, precedido de consoante. Perde o Y, troca por I e acrescenta R. Romeo and Juliet is old Harry Potter. Letra E. My project is qualified yours. Letra F. This test is good. The last one. Letra G. A car is fast a bus. Romeo and Juliet is older than Harry Potter. Older, adjetivo curto, acrescentou-se o ER no comparativo de superioridade. Letra E. My project is more qualified than yours. Qualified, adjetivo longo, acrescenta-se more antes dele. Letra F. This test is better than the last one. Better é o comparativo de superioridade para good. E letra G. A car is faster than a bus. Um carro é mais rápido que um ônibus. Então, fast, um adjetivo curto, ganhou somente ER. Em seguida, temos comparativos de superioridade para alguns adjetivos. Nice, como já termina em S, só ganhou o ER. Nice, legal, nicer than, mais legal ou melhor que. Ugly, termina Y precedido de consoante. Troca o Y por I e acrescenta R. Ugly, feio, uglier than, mais feio que. Popular, adjetivo longo, more popular than. Fat, adjetivo curto terminado em consoante e vogal consoante, fatter than. Bad, adjetivo irregular, mal, acrescenta-se a forma especial dele, worse than, pior que. High, alto, higher than, acrescenta só R. Large, já termina com E, quer dizer largo, acrescenta somente R, larger than. Intelligent, adjetivo longo, acrescenta-se o more, more intelligent than. E cold, que é frio, adjetivo curto, ganha somente o R, colder than. Alguns exemplos mais aqui temos. Como seriam as correções para essas frases? Letra A. Tony is more rich than Mark or Gerald. Primeiro, rich é um adjetivo curto, então não usaria o more, ficaria richer than. Letra B. Mr. Watson is so responsible as Mr. King. O problema aí é que so só pode ser usado num comparativo de igualdade quando a frase é negativa. A letra B traz uma frase afirmativa, então deveria utilizar no comparativo de igualdade as responsible as. Letra C. My house is less expensive than your flat. Se é um comparativo de inferioridade, jamais vai se usar o ER no final do adjetivo. Então, ficaria a forma correta. My house is less expensive than your flat. Minha casa é menos cara que o seu apartamento. Letra D. Amy is thinner than her old sister. Nesse caso, o thinner é um adjetivo curto que termina em consoante e vogal consoante. Então, no caso de uma frase no comparativo de superioridade, dobraria-se a última consoante e acrescentaria-se a R. Amy is thinner than her old sister. Amy é mais magra que a sua irmã
mais velha. Então, letra E. Bill is not more sadder than Christopher. Problema aqui, temos uma frase negativa com um comparativo de superioridade. O que acontece com uma palavra sad, um adjetivo curto, não se pode colocar o more antes e sim acrescentar o ER no final. E como sad termina em consoante e vogal consoante, duplica-se a última consoante, a letra D, e acrescenta o ER. O correto seria Bill is not sadder than Christopher. Outros exemplos, escolha uma alternativa correta. It's not a bad mark, but it is than your usual one. Não é uma marca ruim, mas é pior que a sua última mais usual. Então, o que aconteceu aqui? O termo seria bad, mas é num comparativo de superioridade. O bad tem uma forma especial no comparativo de superioridade, que seria worse, ou pior que. England is geographically Scotland. Temos aqui um comparativo de superioridade. A Inglaterra é geograficamente maior que a Escócia. Resposta correta, letra A, porque large é um adjetivo curto que já termina em R. Então, seria larger than. É maior ou mais extensa que a Escócia. Your winter clothes are mine, aren't they? Suas roupas de inverno são, que as minhas não são. Então, são mais pesadas. Comparativo de superioridade, resposta correta, letra B. Heavy é um comparativo de superioridade que quer dizer pesado e termina com Y. E a letra anterior é uma consoante. Retira-se o Y e acrescenta-se I mais o ER. The weather in São Paulo is certainly it is in Ceará. O tempo em São Paulo é certamente mais frio que no Ceará. Comparativo de superioridade com o termo cold, que é frio, acrescenta-se o ER, colder than. Is Sam from China? No, he's from Canada. Is Canada than China? I don't know. Então, aí o adjetivo é large e é um comparativo de superioridade. Resposta, letra E, larger. Large já termina com E, acrescenta somente o R final. E aí, é só isso. The end.